Olá, vamos agora falar de campos escalares, né? Existem, na verdade, no eletromagnetismo, dois campos escalares, né? O potencial elétrico, vamos falar rapidamente sobre ele, né? E a densidade de cargas. Esses são os campos escalares mais importantes do eletromagnetismo. Lidar com campos escalares é bem mais fácil do que o caso de campos vetoriais, né? Como estes aqui, né? Vetoriais. Porque os campos vetoriais têm três componentes, x, y e z. É claro que as componentes dependem do ponto do espaço. Eu estou sempre chamando a atenção para isto, né? Um ponto do espaço, né, qualquer, um ponto P do espaço, ele pode ser representado pelo vetor R, mas também eu posso falar das coordenadas x, y e z do espaço. É claro que aqui nós estamos sempre pensando num referencial, né, cartesiano, três eixos ortogonais entre si, né? Esses eixos são chamados de Z, né? Z, Y e X, né? Então, o conceito aqui importante é o conceito de ponto do espaço, que é caracterizado ou por um vetor posição ou pelas coordenadas do espaço, né? Agora, vamos ao potencial dito potencial elétrico, que é o campo escalar mais importante do eletromagnetismo. É uma grandeza escalar. Isto. Uma grandeza escalar como a massa, porque a massa às vezes é tal que a sua densidade de massa varia com os pontos do espaço. De forma que um campo escalar, ele assume um determinado valor nesse ponto, outro valor nesse outro ponto, outro valor no outro ponto. Ou seja, o campo escalar, ele depende do ponto, V é função do vetor, pode também depender, como indiquei aqui, né? Pode depender só da distância. É possível, isso é uma possibilidade. O potencial pode depender só da distância do ponto até onde se encontra a origem do referencial. De forma que essa distância aqui é a distância até a origem do referencial. É isso, é essa distância R aqui. Aqui, por exemplo, está a uma outra distância, a distância R. Mas, em geral, o potencial depende dos pontos do espaço e também, às vezes, do tempo. Esse caso onde ele depende do tempo, né, é mais difícil. O fato é que a densidade de carga elétrica também é uma grandeza escalar e ela depende também do ponto do espaço, porque ela pode depender de x, pode depender da coordenada y, pode depender da coordenada z. Quando eu tenho uma distribuição de cargas, né, uma distribuição contínua de cargas, caracterizada pelo vetor densidade ρ, então essa densidade de cargas elétricas dá origem ao potencial. Potencial é um campo que é gerado, né, quando temos cargas elétricas numa região do espaço. É isso. E é bem simples esse campo, porque é uma grandeza escalar, tem uma componente só, né, digamos assim, né? Esse potencial, por exemplo, gerado por uma carga só, né,
ele tem essa expressão. Nós vamos discutir isso depois, né? O fato é que o potencial ele decresce à medida que a distância até onde está a carga elétrica cresce, de forma que ele decresce com o inverso da distância. Essa é uma coisa bastante interessante. O potencial mais importante do eletromagnetismo é o potencial elétrico, né? Se formos tratar só de cargas em repouso, dizemos que é o potencial eletrostático, mas é o potencial elétrico. Esse potencial é uma grandeza, né, que pode ser também medida, mas para medir precisamos de uma unidade de medida. A unidade de medida no Sistema Internacional de Medida é o volt. Volt, isso vocês já ouviram falar muito. A tensão ali é igual a 220 volts. A tensão é 110 volts. Cuidado com o choque, porque ali nós temos uma tensão de 220 volts. É desse volt que nós estamos falando, né? O fato é que volt é a unidade de medida do potencial elétrico. Assim a gente compara potenciais elétricos, fazendo uso dessa unidade. Outro conceito importante é o conceito de superfícies equipotenciais, né? Se pode mostrar que, se eu considerar regiões no espaço para as quais o potencial é constante, essas regiões são regiões denominadas superfícies. As superfícies são aquelas regiões do espaço, como esta aqui, ou como esta aqui, né, para as quais o potencial é exatamente o mesmo em qualquer ponto ao longo da superfície. Por exemplo, num capacitor plano, as equipotenciais são superfícies planas, paralelas, né? A gente vai ver isso depois. Mas o que importa aqui é o conceito de equipotencial como uma superfície na qual o potencial elétrico se mantém constante ao longo dela. Algumas superfícies equipotenciais são bem simples. Por exemplo, essa aqui é uma superfície equipotencial associada ao potencial de uma carga elétrica que se situa na origem. Agora aqui estamos falando de superfícies esféricas, né? Isso aqui é apenas um corte no plano da superfície esférica, né? O fato é que existe um campo escalar que é fundamental na ciência do eletromagnetismo, mas mais especificamente na ciência da eletricidade, que é o potencial elétrico.